a sexta leitura da Parashá de Bereshit, e disse Lemer para suas esposas, Adai e Tzilá, escutem minha voz, esposas de Lemer, prestem atenção, ouçam o meu dito, será que eu matei um homem de machucando ele propositalmente e uma criança ferindo ele? Qual era a história? Elas estavam se afastando dele de ter relação com ele, por ele ter matado Caim e o Tuval-Caim, o próprio filho. Qual era a história? Lemer estava cego, Tuval-Caim estava levando ele para caça. E quando Tuval-Caim, o filho de Lemer, viu Caim de longe, parecia como um animal selvagem. Ele falou, vai lá, puxa o arco, e acabou que ele matou ele. Quando ele soube que era Caim, o seu ancestral, o seu tataravô, ele era a sexta geração de Caim, Tuval-Caim era a sétima geração, ele bateu uma palma na outra e acabou esmagando o filho entre eles e matou o próprio filho. E as esposas dele estavam se afastando dele, e ele estava tentando apaziguar e reconciliar. Escutem minha voz, ou seja, me escutem para ter relação. Será que eu matei de propósito? Será que eu feri ele de propósito? Essa ferida é chamada em meu nome? E a criança que eu matei, ela é para o meu machucado por conta de mim? Ou seja, foi sem querer, não foi de propósito. Não é meu machucado, não é minha ferida. Petsa é a tradução de um ataque de espada ou uma flecha, é chamado de petsa, né? Essa ferida, esse machucado dessa maneira. Makadura belaz. Que shivatayim yukam Cain, que 7 gerações Caim foi vingado, ou seja, Deus aguentou 7 gerações. Então Lemer, que matou sem querer, Shivim Veshivá, deve ter muito mais vezes 7 de chances de tempo para dar essa chance para ele. Ou seja, se Caim, que matou de propósito, ficou pendente até 7 gerações, eu que matei sem querer, com certeza que vamos esperar várias vezes 7 gerações. Shivim Veshivá, uma linguagem de falar vários 7. Assim, Rabbi Tanhuma explicou. O Midrash Bereshit Rabbah explica de uma maneira diferente, que Lemer não matou ninguém, e as esposas dele estavam se afastando dele, queriam mais ter relação, depois que ele já cumpriu a mitzvah de ter filho, porque tinha um decreto de Deus que ia acabar com a descendência de Caim, depois de 7 gerações. Então eles falaram, por que a gente vai dar a luz à toa? Amanhã vem um dilúvio, ou seja, em algum momento vem um dilúvio, e enxurra, leva todo mundo, então para que a gente vai fazer isso? E ele falava, será que eu matei um homem? Ou seja, será que eu matei o Hevel? Que ele era Ish, ele era um homem de postura, uma pessoa especial, e ele de jovem em anos? Que a minha descendência vai se acabar por causa do pecado de que Caim matou o Hevel? Não fui eu que matei. Então se Caim matou, ficou pendente 7 gerações, eu que não matei, que não fiz nada, não faz sentido falar que a minha descendência vai também ficar várias vezes 7 gerações? E na verdade isso aqui era uma dedução, uma lógica tola, porque senão o Kadosh Baruch Hu não ia cumprir a sua dívida, não ia cobrar a sua dívida, ele não ia cumprir sua palavra. Se ele decretou que em 7 gerações todo mundo ia ser destruído, isso realmente aconteceu. Tanto que Noah, que foi quem sobreviveu ao dilúvio, com a sua família, eles eram descendentes do terceiro filho de Adão, de Shet. Não sobrou nenhum descendente de Caim nesse mundo. E Adão teve relação mais uma vez com sua esposa e deu à luz a um filho, chamou seu nome de Shet, que colocou para mim uma outra descendência em troca no local de Hevel, que Caim matou ele. Por que fala que Adão teve relação com a esposa aqui nesse momento? Porque Lemer veio com Adão Arishon e veio reclamar, questionar sobre as suas esposas. Então Adão respondeu, olha, vocês não precisam ficar cuidando do decreto de Deus, porque vocês estão fazendo isso. Vocês têm que fazer a mitzvah de vocês, ter filhos, e ele vai fazer o dele. Se Deus decidiu que vai matar, é uma questão de Hashem. Aí falaram para ele, tudo bem, então você deve se enfeitar primeiro. Se você se afastou da tua esposa 130 anos, desde que a morte veio para o mundo através de você, então por isso que Adão escutou essa repreensão e teve relação com a esposa. Por que fala od mais? Vem te ensinar que acrescentou um desejo maior do que ele já tinha pela sua esposa. Para Shet também nasceu um filho e chamou o nome dele de Enosh, e aí começou a ser chamado o nome de Deus, a palavra Uhal, linguagem de Hulin, linguagem de cotidiano, linguagem de desprezo, começaram a pegar os nomes dos seres humanos, os nomes das idolatrias, o nome de Kadosh Baruch Hu, ou seja, fizeram idolatrias e chamaram o nome de Deus naquilo, isso é muito ruim. Este é o livro, a contagem das descendências de Adão, no dia que Hashem criou ele, na imagem de Hashem fez ele. Sefer aqui no sentido de Sfirat, a contagem das gerações de Adão, tem vários midrashim, mas o Rashi está explicando o literal. No dia que ele foi criado, aqui vem te ensinar que no dia que ele foi criado, nesse mesmo dia, ele gerou um filho. Macho e fêmea foram criados, Hashem abençoou eles e deu o nome deles de Adão, o ser humano em geral chamado de Adão, Beyom Ribaran, no dia que eles foram criados. Viveu Adão 130 anos, gerou no seu semblante, como a sua imagem, e chamou o seu nome de Shet, seu terceiro filho. Até lá ele estava separado da esposa, como a gente estudou.
E foram os dias de Adão depois que ele teve Shet, 800 anos, ele teve filhos e filhas, e foram o total da vida de Adão, que ele viveu 930 anos e ele faleceu. E Shet viveu 105 anos e ele teve Enosh, e ele viveu, depois que ele teve Enosh, 807 anos e ele teve filhos e filhas. Total da vida de Shet, 912 anos e ele faleceu. E viveu Enosh 90 anos e ele teve Cainan. Ele viveu, depois que ele teve Cainan, 815 anos e teve filhos e filhas. Total da vida de Enosh, 905 anos e ele faleceu. E Cainan viveu 70 anos e teve Mahalalel. Ele viveu, depois que ele teve Mahalalel, 840 anos e teve filhos e filhas. E toda a vida dele no total foi 910 anos, ele faleceu. E o total da vida de Mahalalel, 895 anos e ele faleceu. E Yered viveu 162 anos e ele teve Hanor. E Yered viveu depois que ele teve Hanor, mais 800 anos e teve filhos e filhas. O total da vida de Yered, então, foi 962 anos e ele faleceu. Hanor viveu 65 anos e teve Metushelach, o famoso Matusalém. E Hanor estava seguindo o caminho de Hashem. Depois que ele gerou Metushelach, ele viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Total da vida de Hanor, 305 anos. E Hanor seguiu Hashem e ele não estava mais, porque Hashem pegou ele. Como assim? Ele era tzadik, ele era pessoa boa, mas era fácil dele acabar voltando para o caminho errado, pecando. Por isso que o Baruch Hu apressou e tirou ele antes do tempo. Por isso que não está escrito que ele morreu, está escrito veneno, não está mais no mundo, ele não preencheu seus anos, porque Hashem pegou ele antes do tempo, modo de falar. Como fala ele, Hashem tirou ele para não pecar. Ele era chamado um tzadik espiritual, não tinha como ele aguentar aqui nesse mundo.